Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal da Pomo Party. Meu nome é Diego Souza e eu fui o jogador que colocou primeiros pontinhos na nossa querida Merlin. Antes de fazer a deck tech, eu queria explicar um pouquinho o quanto significou colocar esses pontos pra mim. Ah, Quando ela saiu em High Seas, na verdade, quando saiu o spoiler dela, eu fiquei muito interessado em montar ela, porque eu já jogava de Ranger, eu adorava jogar com a Azaleia, e eu jogo muito de Guardians também, então ela pra mim parecia um deck muito de blocar, blocar, bater forte com Disrupt, que é o muito estilo que eu gosto. Então quando ela saiu, pela primeira vez na vida, eu comecei a buildar um deck do zero. Eu nunca tinha buildado o deck do zero. E hoje em dia, ela foi o único. Eu normalmente pego o deck das pessoas, jogo um monte, mudo lista. E como ela tinha acabado de sair o spoiler, nem tinha carta pra ela, eu comecei a buildar do zero no February. Eu colocava o deck no February, eu ia lá em Draw 4 Cards pra ficar testando carta da mão, jogava contra o bot do Five, ficava testando mãos. Daí foi saindo alguns spoilers, saiu os arpões vermelhos, saiu os arpões azuis. Eu fui mexendo no deck, testando um monte, jogando em Open com Classic Constructed. Até que o deck foi criando uma base que eu gostava, sabe? Fui testando muito. E ao mesmo tempo, eu conversava no Discord roxo com as pessoas, né? Ó, dando opinião do deck, vendo o deck dos outros e tal. E eu mandava meu deck no Discord pro pessoal testar. Até que a base do deck ficou perfeita. Perfeita, entre aspas, né? Tipo, não tinha mais o que fazer pra mim. E eu me fiquei satisfeito. E nessa época eu jogava de New Horizons. Nessa época, acho que o Levi fez o primeiro vídeo de deck tech da Merlin e ele tava usando o Skullbone Crosswrap. Que foi quando eu falei, beleza, faz sentido, porque eu não tô gostando da New Horizons. Então, vamos testar. Testei a New Horizons, ó, testei a Crosswrap. Eu mudei uma ou duas cartas do call deck dele e fui jogando. Então, o deck era meu, adaptei baseado em que as pessoas estavam usando, parecia interessante, e continuei jogando um monte. Tinha 100 jogos, 150 jogos. Até que chegou uma hora que eu falei, pô, tá brincando muito meu turno zero, não tá sendo certo o turno zero. Eu não tenho como dar reload, eu não tenho como pôr flecha. Normalmente eu perco meu turno porque o oponente bate, eu não faço, eu bloco e depois não tem como pôr arsenal. Daí eu resolvi usar Dominion. E nessa época eu perguntei pro Léo Pessoa, que até vou citar mais nesse vídeo e vai ter na descrição o deck dele aqui. Eu falei, cara, tô testando Dominion. E ele falou, cara, eu só uso Dominion, tá muito bom o Dominion, não tem como. E, tipo, é verdade. Eu comecei a usar Dominion na época, não consegui trocar, fazia sentido. E pra mim, naquela hora, assim, o deck começou a meio que ficar fechado, não tinha mais que mexer. Dominion, Túnica, tinha gente usando Trent, mas eu não gostava. Então eu comecei até a ter essa feeling de fazer um deck building. Eu não me considero o deck builder da Merlin, até porque quando eu estava montando, tinha muita gente montando. Eu peguei a ideia dos outros, muita gente compartilhando o deck no Discord, e todo mundo tinha a base muito parecida. Mas eu nunca tinha feito isso do zero. Se fosse hoje em dia, eu teria pego o deck, jogado um monte, testado e mexido o que eu queria. Mas o que aconteceu foi não, montei do zero. Muito legal. Hoje em dia, se eu não me engano, o meu deck do Talishar que eu fiz na época é o terceiro mais jogado no February. Então, eu tava lá no dia zero. Por isso que eu fiquei muito emocionado quando eu ganhei com ela. Ser o primeiro a colocar pontos nela foi fazer parte um pouquinho da história do Flash and Blood. E eu já ganhei ProQuest, Road to National, e nunca fiquei emocionado. E com ela, então, foi muito legal pra mim. Eu fazer essa deck tech hoje, eu não pretendo falar muito, tipo, carta por carta, sabe? Quem sabe jogar com a Merlin conhece o deck. Vou falar um pouco de como foi os jogos. Quem não sabe jogar com ela ou tem vontade de jogar, eu vou falar mais em geral pra entender como que eu joguei com ela, como que você pode jogar com ela. Eu espero que vocês gostem da deck tech. Então, vamos lá. Então, esse foi o deck que eu levei para o campeonato. Ele tem umas coisas diferentes que eu vou citar, porque ProQuests e Road to Nationals, talvez, você pode basear seu deck no meta local. Eu não baseei muito no deck local, no meu meta local, mas eu tive a opção de abrir de mão de algumas coisas porque eu sabia que não teria Grave Bonus. Eu sabia que talvez teria um Grave Bonus. E então eu falei, se eu tenho uma match só, me preocupar, eu não vou deixar sideboards para Grave Bonus pensando só nele, né? Que no caso, o Grave Bonus aqui, antigamente usava 3 Endless Arrow.
Porque contra Grave Bones, um bom Grave Bones, você não fadiga ele. Contra a maioria dos Grave Bones, você consegue fadigar usando o Angel Zero. Então, normalmente tinha Angel Zero aqui. Eu levei Shelter e Lace porque eu conversei com o Léo Pessoa num dia anterior, porque eu e o Léo joga de Merlin, tipo, desde que ela saiu. Eu converso com ele faz muito tempo com ela. Nossa, a gente sempre se divertindo conversando sobre o jogo, sobre o deck building. E eu falei, Léo, não vou pôr Angel Zero. O que você acha de pôr? Ou talvez um Shelter, alguma coisa? Ele comentou, põe um Shelter e põe algum buff pra passar de dano de alguns decks que defendem muito. Só que a Merlin, ela não tem uma fraqueza grande contra decks tipo Wide, tipo Syndra e Katsu. Mas jogando contra eles, você é muito dependente do King Shark, Harpoon. Contra a Syndra, além do King Shark, você é muito dependente do Red Fin Harpoon. Se você fica um turno ou dois sem vir ele, você tá levando muito dano, você consegue blocar. Só que você tá começando o jogo sem dar um passo a fazer qualquer coisa contra ele, sabe? Então o Shelter tava ali pensando, pô, eu já uso o Tar Pit Trap contra ela, que vai. Isso tira o trigger da Mask. Eu vou pôr um Shelter, ou dois, quando eu pensei na hora de montar o deck, porque ele vai ser mais uma tool defensiva pra mim. Que eu posso continuar blocando, continuar tirando vida, ó, impedindo ela de tirar vida de mim, enquanto eu procuro essas cartas, sabe? E funcionou muito. No jogo contra a Syndra e contra o Katsu no ProQuest, o descarte de um de dano me salvou dos dois. Porque no fim do jogo, a Syndra foi dar um de dano de adaga pra gerar um recurso. Isso preveniu, fazendo com que a carta na mão dela só se fosse por arsenal. Eu preveni mais 5 de dano, então. E o Cássio também. Ele bateu, deu mais um com a espadinha, com a mão. E eu preveni um de dano. Ele não conseguiu dar dano com a arma. Ele perdeu a arma e, tipo, me salvou o jogo também. Então eu achei muito bom o Shelter. Na minha lista atual, que vai estar aqui embaixo também, que é a minha lista do February, eu deixei uma cópia só. Antigamente era 3 Blood Rot, vou deixar só, ó, 3 Angel Arrows, vai ter só 2 agora. Eu acho muito importante. Como que eu jogo de Merlin? Primeiramente, eu acho que hoje em dia você não consegue jogar com ela sem Dominion. Mentira, você consegue jogar com ela sem Dominion, com certeza. Você tem New Horizons, Skullbone, você vai jogar. Mas eu acho que você está jogando com ela não na força máxima dela. Porque eu joguei muito tempo com ela sem Dominion. Joguei tipo 100, 150 jogos no começo. E você vai brecar muitas vezes. Se o cara começa o jogo e você olha pra sua mão, não tem reload, e vai lá, ele bate em você, você bateu, blocou 12. Você comprou no seu turno um arpão, um azul, mas você não tem jeito de dar reload, você tipo, vai perder um turno à toa fazendo arsenal. Então, muitas vezes, quando você não tem domínio, você vai querer talvez começar em match que você não queria começar pra fazer arsenal, ou você vai ter que usar, além do take em vermelho, usar mais coisas com reload. Então, eu acho que Dominion é muito, muito preciso pro deck. Equipamentos também. A luva não tem como trocar, o arpão não tem como trocar, a bota bloca 2 e às vezes você vai usar ela e não tem como trocar. Eu acho que hoje em dia eu não vejo ninguém usando a não ser Fendel. E a Quiver meio que foda-se. Ela não faz muita coisa. Você consegue utilizar ela às vezes quando o oponente começa. Mas é uma coisa que você. Sei lá, eu falo pra você que usei uma vez. Funcionou uma vez no meu ProQuest e não funcionou. Como que eu jogo com a Merlin? Antes de falar um pouco sobre jogar com a Merlin, porque tem pessoas que talvez não conhecem. Normalmente também eu usaria 3 dessa aqui no deck normal. Ela é muito boa pra virar aliado do Grave no arsenal, do cemitério. Mas como eu não tinha não ia ter Grave ou ter um a menos, eu resolvi colocar uma flechinha a mais. Mas também é questão de gosto, não vai mudar. Não mudaria o resultado de um campeonato isso aqui, sabe? Mas é legal ter trades isso aqui sim. A Merlin, eu considero ela um deck mid. Eu até conversei com o pessoal no Discord depois que eu fui campeão. O pessoal olhou o meu deck, olhou como. Até os comentários do meu jogo e falou assim: você joga muito mid com ela, né? E não é que eu jogo mid, eu acho que a Merlin ela tem muita capacidade de falar o seguinte: eu vou te atropelar e você não vai fazer nada comigo. Como ela tem muita capacidade de falar, não tá vindo nada na minha mão, vou blocar pra caramba e setupar. E as duas opções é muito boa nela. Você tá jogando contra o deck contra a Syndra, por exemplo. Você quer encontrar seu King Shark Harpoon e ele não vem.
Pô, eu não vou começar a bater com ela com King Kraken, ou bater com ela só de CNC, por exemplo. Assim, CNC é bom, se ela tem arsenal. Mas eu não vou forçar a levar trigger da Mask pra bater dano fofo. Pra bater um Yellowfin Harpoon, pra bater um Bluefin Harpoon. Eu não posso bater um Golden Tip com o arpão amarelo que ela faz, sabe? Não vale a pena. Se fizer isso, você vai perder. Então, se não tá vindo essas flechas, a maioria do seu deck bloca 3. 3 bloca 3, ó, tudo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Aqui é 2. Algumas coisas blocam 2 de amarelo e os buff. Mas tipo, 80% do seu deck bloca 3. Então você vai blocar. Bloca bastante com as cartas azuis, bloca com buff se não veio a flecha. Você tem que fazer o seu deck girar pra chegar as flechas, enquanto isso você mitiga dano da Syndra. E isso o deck não faz muito mal, porque ele bloca bem. E você tendo o Tree of a Kind no deck, a partir do momento que vem ele, você fala, beleza, eu vou dar mais 3 draws, eu vou dar 4 draws ou 3 do fim do turno, mais 3 do Tree of a Kind. Então, no seu turno, se você der draw numa flecha, você pode blocar com as outras, guardar ela e fazer um Tree of a Kind de uma túnica, por exemplo. Se você só guardou ela, não veio a flecha, você pode, daí tem duas opções. Ou guardar uma azul, qualquer azul, ou porque eu fechei isso aqui. Você pode guardar qualquer azul e ela no arsenal, para fazer ela e tentar dar draw numa flecha na sorte, ou você pode esperar vir flecha. A questão é, se você tá rodando seu deck e não veio a flecha ainda, pra ela vir nas próximas 3 draws, talvez venha, mas daí é uma questão de feeling do jogo, sabe? Então eu vejo que a Merlin bloca bem o suficiente pra fazer esse jogo. Ao mesmo tempo, que foi acontecer algumas vezes, você vai começar no turno 1 ou 0 com King Shark Harpoon. Você vai bater nele com um buffzinho ou sem buff, 13 dominar, overpower, 14 overpower, tirar a carta da mão do oponente. Você vai dar draw? Vai vir o Red Shin Harpoon. Você vai bater 8 overpower, ou até 10 com Cat of the Day. Você vai tirar a carta da mão do oponente. Sai da draw? Vai vir outro King Shin Harpoon. E essas coisas acontecem. Não é difícil acontecer com a Merlin isso. O snowball vai acontecendo, você vai atropelando o oponente, vai dando disrupt, você vai tirando a carta mais forte da mão dele normalmente, é uma carta vermelha. Você vai vir com, sei lá, duas azuis qualquer e um Codex of Frailty, que você pode blocar 6 caso o Codex esteja no arsenal, fazer duas azul para pitar pro arpão e fazer um Codex. Essas coisas acontecem até que facilmente na Merlin. Então, ao mesmo tempo que eu acho que ela joga mid, ela consegue ser muito agressiva. E eu acho isso uma coisa muito, muito deliciosa nesse deck, sabe? Porque muitas vezes eu vejo gente jogar com esse deck e ele não vem em carta suficiente pra você ter um dano agressivo. Ele vem às vezes com um buff ou dois e, sei lá, um drill shot. E a pessoa leva dano para soltar isso. E eu acho que é errado, sabe? Você tem que saber a força do seu deck vem nos arpões. Tem que saber como tirar a carta do oponente, qual a melhor carta pra tirar da mão dele. E essas coisas que fazem a Merle ser boa. É a mesma coisa que eu falava da Azaleia. A Azaleia não era o deck tipo, mais agro do formato. Ela não era o deck mais rápido do formato. Você joga contra uma Dash.io, uma Aurora na época, uma Syndra. Se você bater 16 dominado nela, 18 dominado, e não fazer nada com o turno dele, ele vai bater mais em você. Porque não era consistente você bater esse número neles. Mas se você bate, sei lá, 14 dominado, tira Go Again, com a Azaleia, por exemplo. 14 dominado, que cada ação dele vai dar um dano. E com a merda, se você bate 14 overpower, 10 overpower, tirando uma vermelha da mão dele, aí você consegue ganhar. Não pode depender do dano. A Merle não é um deck pra você depender de dano seco. Então eu falo, quando você tá aprendendo a jogar com a Merle, enquanto você tá jogando com ela, não pensa em dano. Pensa em Disrupt. O deck, ele se dá bem com Disrupt. Então é uma coisa que eu acho muito da hora com ela. Você jogar esses dois estilos no jogo. E esses dois estilos não é um deck separado, ele vem junto. É o mesmo kit. Você vai ver, jogando com o deck, você vai ver, tem muito block 3 e muito azul. Se não vem os arpões, você faz setup. Bloca e faz setup. Uma coisa diferente desse deck, vamos ver. Normalmente, a. Primeiramente, na verdade, eu tô falando tudo do deck e não comentei sobre essa lista específica. Eu joguei esses 100, 150 jogos de Merlin quando ela saiu, e depois de um mês e meio, 2 meses, eu parei de jogar com ela. Fui jogar de Victor, que eu gosto muito, fui pegar outros decks. E agora voltando essa semana passada do ProQuest,
eu vi o Léo Pessoa falando, pô, eu fui bem no campeonato. Ele fez top 8, se eu não me engano, ou quase chegou, ou ficou em nono, não lembro. Eu falei, nossa, Léo, o Berli é tão gostosinho de jogar, né? Dele, pô, joga lá, velho. Eu não sei o sotaque dele. Joga lá, velho. Consegue, joga assim. Daí eu falei, vou tentar. Daí no sábado, no ProQuest, eu não joguei de Merlin. E cheguei em casa no sábado, fiz top 8 de Victor e falei, ô, Léo, vou jogar de Merlin no domingo. Foda-se. Só quero me divertir. Deck é muito gostoso, velho. Daí eu peguei a lista dele. A lista dele é essa aqui, tirando essas 3 cartas e trocando as cartas do main deck. Mas essa lista, como eu disse, ela é muito base do que eu também tinha feito antigamente. Então, as listas de Merlin não mudaram muito. Mas eu peguei a lista dele. Eu vou até colocar na descrição o vídeo de deck tech que ele fez com a lista dele. Ah, daí no domingo, o mais engraçado é que eu emprestei um E-Strike do Victor para um amigo meu. Chegando no domingo, eu falei, porra, vai ter muita Syndra aqui, velho. Quero jogar de Victor. Não, quero jogar de Victor. Eu falei, porra, Wata, você tem um Way-Strike pra emprestar? Dele, pô, tem que ir lá em casa buscar. Eu fiquei, ah, quer saber? Não vou não. Vai, jogar de Merlin mesmo. E daí deu certo, né? Fui campeão. Ah, os jogos de domingo, eles foram bem pegados. Tirando o jogo contra um Florian de Burst ou TK, que não tem muito o que fazer, foi bastante agressivo o meu deck contra decks que precisavam ser. Contra o Reiner e contra um Caio, eu só liguei a quinta marcha e atropelei. Contra o Katsu, as flechas não vieram. Que foi que eu joguei bem mid, muito, muito, muito mid mesmo. Até porque o Katsu comba, e se eu deixar ele combar, dar um Dishonor em mim, ele pode bater 20, 25 num turno, e se eu não bloquear bem, eu posso me fuder. E é um match sem conhecer muito também. Eu bloqueei errado num turno específico no final, mas eu consegui ganhar. Quando vem o Red Fin Harpoon, ou até o Blue Fin Harpoon contra o Katsu, é muito bom. Só que é um deck que você não pode, por exemplo, blocar 0, esperando bater um 8 overpower, sem pensar que ele tá batendo, tutorando carta, fazendo combo, dando draw. Então você tem que jogar bem de boa. Colocar uma carta no arsenal, uma flecha no arsenal, né? O Bluefin ou o King Shark. No outro turno comprar as azuis que você precisa, blocar um pouco e tal. Então o deck joga assim. Nesse caso também, o Tar Pit é insano contra o Katsu, que você tira a trigger dele da Lynx ou da Mask. A Syndra é a mesma coisa. Eu joguei pressionando ela, mas eu tive que bloquear bastante. Riptide foi um jogo tenso também, porque era um Riptide bem agro. Mas tirar a carta da mão do Riptide foi muito bom. E o cano foi só o cano do Tet, que é um dos melhores canos do Brasil, eu acredito. Eu comecei o jogo, não fiz nada, eu coloquei carta no arsenal, eu acho. E eu fiz 4 Red Fin Harpoon seguido contra ele, basicamente. Foi 2 da mão e depois foi 2 Korak seguido. Então o deck, quando ele quer ser agro, ele vai, sabe? Contra o Caio na semifinal, quase perdi. Ele fez 2 Blood Rush no mesmo turno e descartou um Reckless Swing. Então acho que um pouquinho de sorte da Merlin também ajudou a ser ela campeã, né? Mas basicamente isso, eu não quero falar carta por carta, mas se você tem alguma dúvida, eu posso até fazer um deck. Até tem aqui, ó, Agro Call, Control. Até mudei um pouquinho assim com os decks que eu queria fazer. Na verdade, isso aqui, se eu não me engano, é do Léo. É do Léo Pessoa, na verdade. Eu até copiei a lista dele e mudei. Ele tem a sideboard contra agro, combo, pouca reação. E um control mais reação, o deck que vai tirar gold seu. A ideia é, nesse caso, é que você não usaria reaches em quase todas as matches, por exemplo. No campeonato, eu acho que eu usei a reaches em uma match só ou duas, que foi contra o Cano, dá pra você pagar a B e fazer gold, e contra o Florian, que ia blocar muito. Porque é uma carta amarela sem blocos que você pode se ferrar, sabe? Então eu prefiro ter azul ou ter cartas que têm mais utilidade. Se o deck do oponente é agro e não vai te blocar, você não vai ter problemas com gold. É... O upgrade desse deck, o Léo usa a Taia, eu acho a Taia boa na Merlin. Por causa de desreações, eu acho que a Taia é interessante, uma azul. Só que não é necessário. Eu ganhei um campeonato sem a Taia. Eu ganhei um campeonato usando o Riches em uma match só. Então, se você não tem gema, pode jogar tranquilo. O. Ia falar. Eu tive problemas em draw de Ponder do Codex of Freyot. Em 2 jogos eu comprei Sunken Treasure. Então imagina que com gema de gold, da Taia, você pode ter problemas também dando draw em cartas que você não quer fazer arsenal. Mas é muito raro, sabe? Então
Se você quer pôr a Taya e a Reaches em main deck, você acha bom, não tem problema. Eu acho interessante. Você não vai brincar facilmente. Battering Bolt aqui do side é pra Warrior, Assassino, porque tem flechas que, tem algumas flechas que. Algumas métricas flechas aqui não funcionam direito. Ela é muito boa pra isso. Ah, meio que foda-se ela não ser um arpão, porque Warrior e Assassino, que tem muita reação, ela vai blocar do mesmo jeito se fosse Overpower, sabe? Então, CNC pra deck que usa muito reação, faz setup, faz arsenal. O Blood Rot eu usei um pra deck que queria blocar muito, que eu preciso passar o dano a mais. O Taken, normalmente ele é bem main deck. Se você vai agressivar o cara, Taken é legal. O Tarpit é pra deck Syndra, Katsu, ah, talvez até eu usei contra Kaiô, porque tira Goagen do Pulping, e ele ataca muito. Então, decks muito agressivos que usam Goagen e tal, e tem um hit, é interessante usar. O packzinho de AB3 e AB4 aqui foi o que fez eu ganhar do Cano. E é isso, eu acho. Não tem muito segredo. Quem quer aprender a jogar de Merlin, talvez eu faça um gameplay de Merlin, eu grave pro canal aqui. Até porque não tem muito segredo, sabe? A questão é saber blocar bem e atacar. Eu acho que o maior erro das pessoas jogando com Merlin é querer ser hiper-agressivo. Se o deck permite você ser hiper-agressivo, ela consegue, e eu acho da hora que nem eu expliquei. Então, quando ela faz isso, é fácil jogar com ela. Quando ela não faz isso, você tem que aprender a blocar. Que eu acho o problema das pessoas jogando com deck. Pra finalizar, eu acho que esse deck, a Merlin, é um deck bom. É um deck bom mesmo. Eu não vou mentir falando que o deck, ele é estranho, é ruim. Não, é um deck bom. Só que ele precisa de suporte. Eu acho que precisa de melhores azuis, dá pra trocar azuis. Essas flechas antigas que eu uso, pode ser por outras flechas. Mais carta amarela, buff amarelo seria bom. Ou flechas amarelas. Então, você consegue ganhar um ProQuest com ela, consegue levar pro seu Armor e fazer 3-0, 4-0. Você consegue chegar num alto nível com o deck. Só que ele tem uma barreira. Ele precisa realmente de suporte. Ele não vai ganhar muito facilmente de. Ele quase não ganha muito bem de Verdance. Wave Bones, os jogadores muito bons, é muito difícil ganhar. Florian, decks que blocam muito, ela tem um problema. Então, apesar do meta e assassino, decks com Disrupt ela se ferra muito. Warrior também, por causa das reações, né? Quase tudo ela se ferra. Mas eu acho que ela é um ótimo deck, assim. Tanto pra, como eu falei, pra se divertir, pra brincar no Armor, quanto pra levar pra campeonato. Ela consegue fazer resultados. E não é só eu, tá? Tem muitos merdas fazendo top 8, top 4 e finais em campeonatos. Eu vejo pelo Discord roxo. Se você gosta dela, monta. Não é um deck caro, tirando a Dominion e a Túnica, né? Eu acho. Acho que é só isso? De caro? Não vou nem falar da Gema e Shelter, mas é basicamente isso. Então, e Codex. Não, Codex tá mais barato agora. Então, se você gostou da Deck Tech aí, que eu não quis falar muito por especificamente de carta, dá um joinha aí, velho. Dá um like no canal, dá um subscribe. O vídeo provavelmente tem legendas em inglês, então todo mundo que é de fora, muito obrigado por assistir. Você pode mandar pergunta aqui no vídeo que eu respondo. Quem tá no Brasil tem o WhatsApp lá, pode mandar mensagem pra mim. Eu tô à disposição, muito obrigado e até a próxima.